Professor Mário Oliveira, professor que fundou a ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Ele é um EPCOM, Epicentro Consciencial, já há mais de 10 anos, uma referência em termos de parapsiquismo, pesquisa e conscienciologia. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor Mário, o que é a sinalética parapsíquica? Sinalética parapsíquica são os sinais que nós apresentamos em nosso corpo, ou seja, numa interação entre pessoas há uma troca de energia. Essa troca de energia vai afetar o nosso corpo e ao afetar o nosso corpo nós vamos ter essas repercussões no corpo. E essas repercussões elas têm um sentido de nos alertar de alguma situação, principalmente quando estamos trocando informações aqui. Se alguma informação me bate de forma negativa, eu vou ter uma repercussão emocional, uma repercussão mental somática e vou ter uma repercussão energética e física. Essa repercussão eu posso decodificar, mas não necessariamente é uma interação tete a tete como nós estamos aqui nesse momento. Pode ser uma interação à distância, por exemplo, alguém pensou em nós, aquela situação, por exemplo, de orelha vermelha, quando alguém fala mal da gente, né? Que tem isso na questão popular que se fala muito, isso é uma realidade, não é necessariamente a orelha que fica vermelha, mas há uma reação no nosso corpo em que nós podemos decodificá-la. Então há uma relação direta com a evocação, né? É sempre uma troca. Imagine o seguinte, todo pensamento, toda intenção que você tem em relação a outra pessoa vai afetar essa pessoa. Isso já é tão pesquisado porque colocaram aparelhos, por exemplo, para medir a resistência galvânica da pele, e quando uma pessoa dirige um olhar para a outra, a resistência da pele muda. Muda e a pessoa pode decodificar essa mudança. Isso é um sinal. É aquela história, por exemplo, quando alguém está no semáforo e alguém olha para trás, olha para as costas da pessoa que está ali na frente, a pessoa tem a motivação de virar para trás, porque alguém está olhando. É aquela sensação de que ela está sendo observada por trás. Então, naturalmente, você olha. Por quê? Houve o contato, houve a sinalética, houve a percepção. E essa percepção ela é decodificada por uma ação, que é olhar para trás. Mas pode ser N outros sinais, né? E nós temos inúmeros sinais para exemplificar exatamente o que está acontecendo conosco. Então a sinalética é um sinal parapsíquico para a gente poder medir a nossa capacidade de se orientar, seria isso? Vamos dizer de uma outra forma, é um sinal em que ele transcende essa realidade física, ele ultrapassa. Por quê? Porque uma pessoa que pensa à distância em nós, esse pensamento já nos afetou. Uma pessoa que pensa em ligar para outra, por exemplo, essa pessoa muitas vezes tem uma conexão muito forte, ela vai ter a tendência também de ligar, por haver essa comunicação. Um plano. Como se fosse uma conexão mesmo, há uma comunicação entre essas duas pessoas em que a intenção de ligar afeta a outra pessoa, muitas das vezes fazendo e motivando ela também a ligar, e às vezes coincidindo. Ou a pessoa, por exemplo, pensa numa outra pessoa e elas se encontram nesse dia. Às vezes que não tinha nada a ver, não tinha nem pensamento a encontrar. Mas esses sinais, eles transcendem essa realidade física. Por isso que é algo que nós vamos estar chamando parapsíquico, energético, nessa dimensão. Porque não tem um veículo físico para ultrapassar, que a gente esteja lidando, mensurar. Mas o fato é, se alguém pensa em alguém, esse alguém está sentindo essa presença. Então, pensar bem vai afetar positivamente, pensar mal vai afetar negativamente. Agora, vamos pensar de uma outra forma. Para testar os ambientes, para avaliar os ambientes, você entra num restaurante e tem aquela má impressão, essa comida aqui não é boa, tal coisa. Tem uma série de informações que passa para o corpo e a pessoa tem aquele mal-estar. Ou quando nós entramos num ambiente em que nós dizemos, pô, esse ambiente aqui está carregado. Por que nós dizemos que está carregado? Porque algo nos afetou, independente da plástica, independente da configuração do ambiente, mas aqui as energias gravitantes daquele ambiente nos afetou de tal forma que nós sentimos que isso aqui está nos agredindo emocionalmente, está nos agredindo fisicamente, está nos desestabilizando. Então nós dizemos que aquele ambiente é um ambiente carregado.
E se nós formos levantar a história às vezes, daquele ambiente, nós vamos ver realmente que procede aquela sensação que nós tivemos ao primeiro instante. É também, por exemplo, quando nós encontramos uma pessoa pela primeira vez e temos uma empatia muito grande, ou uma antipatia. Que sinais foram passados ali se não houve nenhuma comunicação verbal? Só, às vezes, uma relação de proximidade física de você ver a pessoa. E você já criou uma situação, uma percepção da realidade daquela pessoa, porque as energias foram trocadas e, ao trocar, afeta o nosso soma, afeta o nosso corpo, afeta a nossa fisiologia. Por isso, nós podemos estar decodificando, a partir desses sinais, o que esse sinal quer dizer. A comunicação e a bioenergética têm uma relação direta, certo? Total. Essa comunicação ela é energética acima de tudo. Como é que surgiu esse conceito, a história do parapsiquismo, o conceito da sinalética? A sinalética, na realidade, é algo que, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm essa sensibilidade. Por exemplo, você vê muito isso nos animais. Os animais, até por uma questão de sobrevivência, eles sabem quando vai ter um terremoto, quando vai ter um maremoto, eles pressentem isso e saem dos ambientes que estão, eles correm, fogem para manter um nível de segurança. Então os animais já têm isso instintivamente, por uma questão ao longo das vidas, né? Quer dizer, ao longo do mundo e o mundo, essas coisas vieram acontecendo e isso fica registrado na holomemória de cada animal e fica registrado também na nossa holomemória. Só que nós, ao longo do tempo, em função da evolução, nós começamos a ter uma tecnologia que nos permite não ter essa percepção aguçada. Mas quando nós viemos lá da Idade da Pedra, nós tínhamos essa percepção. Nós percebíamos quando o ambiente não estava adequado. Quando ia acontecer alguma catástrofe... Também, né? E o oposto também. E na medida que essa tecnologia foi aumentando, a gente foi abrindo mão disso, porque temos uma série de outros parâmetros de segurança que você não precisa estar antenado para toda a agressividade que aquele ambiente trazia para a pessoa, por uma questão de sobrevivência. Então, a sinalética, ela existe, porque essa comunicação, ela está o tempo todo existindo, porque nós estamos num ambiente energético. Imagine você dentro da água. Qualquer coisa que você mexa na água vai mexer contigo. Nós estamos num mundo de energia em que qualquer coisa que afeta essa energia, nós vamos ter repercussão dessa energia. Então, nós temos esses sinais. A questão é decodificá-los, que é uma forma de linguagem. Da leitura, né? Da leitura, da decodificação desses sinais, que não é fácil. Por isso que nós estamos desenvolvendo esse curso, para as pessoas começarem a dar valor a esses sinais e aprender a decodificar o que quer dizer cada sinal. Às vezes um arrepio, por exemplo. O que vem a ser um arrepio? Um bocejamento fora do contexto. Uma sinalética, por exemplo, de mal-estar. Uma percepção visual que você teve de alguma coisa que vai acontecer. Então são sinais que podem ocorrer com todos os nossos sentidos. E nós temos que dar valor a isso, porque isso é um alerta para alguma coisa que vai acontecer, seja positivo ou negativo. Então, se nós nos anteciparmos às questões que vão surgir, nós vamos ter melhor forma de lidar com isso, de tomar uma decisão mais segura. E os sinais servem para isso. Professor Mário, quem pode desenvolver a sinalética parapsíquica e como desenvolver a sinalética parapsíquica? Todos nós temos uma sinalética, todos nós. A questão é prestar atenção nela, anotar tudo e fazer as correlações. Tive uma sinalética, por exemplo, de um arrepio. Anota isso e por que eu tive? O que aconteceu depois? Por que eu tive aquela sinalética? Em que estado emocional eu estava? Em que eu estava pensando? O que ocorreu logo depois? Com essas informações, ao longo do tempo, você vai ficando mais preciso na decodificação dessas informações. O problema é que você teve uma sinalética, não anotou, não fez as associações de ideias a respeito dela. Você perdeu a informação. Então aquilo passou para o esquecimento. E aquilo você acabou perdendo uma grande oportunidade de estar desenvolvendo a sinalética. Então é atenção e anotar. Atenção e anotar. É o tempo todo. O senhor montou um curso sobre sinalética parapsíquica. Como é que é esse curso? Qual o formato? O formato desse curso ele é basicamente teórico. Tem uma parte prática muito pequena, mas ele é basicamente teórico. O objetivo inicial desse curso
é dar a informação. Como é que se processa a sinalética na nossa fisiologia, no nosso corpo? Entendendo como isso funciona, nós podemos estar desenvolvendo. O problema é que às vezes a pessoa não tem nenhum conceito da sinalética. Está tendo uma série de coisas, às vezes a pessoa até fica... tem, mas não sabe que tem. Não sabe nem o que é isso. Então, que usa, né? Então, na medida que a gente traz o conceito, desenvolve o conceito, abre a importância, o debate disso para a importância da vida da pessoa, isso pode gerar uma motivação para as pessoas quererem desenvolver essa sinalética. E o nosso objetivo hoje é informar e dar algum recurso para as pessoas poderem desenvolver a sua sinalética. E nesse curso existe então um debate, né? O curso é expositivo, nós vamos estar apresentando tudo que existe sobre a sinalética, em termos científicos, o que hoje nós podemos nos basear. Existem muitas pessoas trabalhando em cima do parapsiquismo, em cima dessas questões de mente expandida, percepção de que alguém está sendo observado. Isso tudo é uma reação que nós temos no nosso próprio corpo. Nós podemos decodificar. Então nós vamos estar trazendo essas informações, fazer um grande debate a respeito da vivência de cada um, o que cada um já traz em termos de informação, para nós podermos democratizar as experiências de cada um, e no final damos alguns recursos para as pessoas poderem vivenciar esse processo da sinalética. É importante lembrar que esse curso é dirigido pela ACIP, né? Sim. E a ACIP foi fundada pelo senhor, né? A ACIP é uma associação de estudos, de pesquisa, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Todo o nosso objetivo aqui no nosso desenvolvimento parapsíquico, ou seja, nós temos que dar uma direção para esse desenvolvimento, e a direção é assistir aos outros. Na medida que nós assistimos os outros, nós podemos estar desenvolvendo ainda mais ou qualificando ainda mais esse parapsiquismo. E a sinalética parapsíquica é um dos pontos chaves para a pessoa ter uma percepção parapsíquica. Então, a partir dessa sinalética, ela desenvolve o parapsiquismo. A partir da atenção que ela dá a esse fenômeno, ela pode desenvolver ainda mais as suas parapercepções. Os tópicos principais é o histórico da sinalética, o que vem a ser a sinalética, as interações, a sinergia entre as interações entre pessoas, objetos, lugares, né, isso é importante, essa interação é o que faz a sinalética existir. O mundo energético, como é que ele se processa, as questões, por exemplo, das energias gravitantes a partir dos pensênios, como é que isso é registrado nos ambientes, e também uma autodefesa, como é que nós podemos utilizar esses sinais como autodefesa no seu dia a dia, porque nós estamos sujeitos a qualquer tipo de interferência, seja positiva ou negativa. E nas negativas a gente ter meios de se proteger. Esses seriam os tópicos principais. A gente sabe que além da CIP existe o CAEC e o IPC. Essas instituições têm, por exemplo, o laboratório complementar, o laboratório de sinalética. Como é que isso se soma a esse esforço de pesquisar? Todas as instituições consensocêntricas são instituições que fazem sinergia umas com as outras. Quer dizer, nós temos aqui uma expertise, pessoas que estão dedicadas a estudar a questão do parapsiquismo interassistencial, a questão do IPC, por exemplo, a projetabilidade. Isso tudo faz sinergia para nós crescermos enquanto consciência. Então, o objetivo é cada um se especializar numa área para todos poderem somar e ter uma qualidade de vida ou apresentar informações das pesquisas que fazem, passar essas informações para nós todos termos uma melhor qualidade de vida. Acima de tudo, nós criarmos um ambiente mais favorável para as pessoas. Existe algum pré-requisito para fazer esse curso? Não há pré-requisito nenhum, já que isso é uma questão inerente a todos nós, é importante as pessoas terem consciência disso. É a mesma coisa, todos nós andamos e aprendemos a andar. Nós nadamos, por exemplo, mas temos que aprender a nadar. Quer dizer, a informação é de posse de qualquer pessoa. A questão agora é exercitar e ter uma atuação em cima disso, dando importância para isso, para a própria vida da pessoa. Isso seria o nosso objetivo maior. Muito bom. Se uma pessoa quiser se dedicar a pesquisar esse tema, ou mesmo se filiar à CIP, o que ela deve fazer? Ela só basta nos procurar. Aqui tem o site... Qual o perfil, assim, ideal?
a pessoa que esteja motivada a trabalhar com o seu parapsiquismo, motivada a fazer assistência, motivada a ajudar os outros. Se a pessoa está motivada para isso, olha, seja bem-vindo, que nós estamos aqui de portas abertas para atender todas as pessoas, e para quem quiser pesquisar, também temos aqui grandes oportunidades de pesquisa. Um dos temas do seu curso é a questão da pré-cognição, né? Deve trabalhar com pré-cognição, retrocognição. Como é que a pessoa vai poder... quais são os aferidores? A sinalética, no caso, é um grande aferidor, né? A sinalética, ela te propicia a fazer uma série de coisas, a desenvolver essa percepção, essa troca. Na realidade, a sinalética é uma comunicação. Então, se você se comunica, por exemplo, com o ambiente, para entender esse ambiente, você pode entender o que aconteceu nesse ambiente há algum tempo atrás, porque as energias vão estar ali gravitando, você pode decodificar. Então, a sinalética, ela te aponta um norte, olha, é por aqui. Então, a mesma coisa, se você quer identificar, por exemplo, qual foi o país que você já viveu em outras vidas, você pega o mapa mundi e começa a jogar energia. Você vai ter um sinal, você vai ter uma sincronicidade, um sinal, uma percepção, algo que vai te afetar, e aquilo você começa a pesquisar por ali. E aquilo pode te levar a ter uma repercussão em que as informações do passado já podem surgir. Então você vai criar a predisposição a partir dos sinais. Então tem um sinal e você vai seguir esse sinal até ver onde é que isso vai dar. Então isso é possível, sim. E essa é a questão da retrocognição. A questão da pré-cognição é muito semelhante. Digamos o seguinte, uma pessoa quer empreender um projeto e está lá bolando um projeto. Você pode acessar essa informação. Por exemplo, quando os cientistas, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, estão pesquisando o mesmo tema, o mesmo assunto, uma solução, e eles chegam à solução imediatamente, no mesmo instante, praticamente no mesmo dia, na mesma hora. O que houve? Houve uma comunicação entre esses dois cientistas, mesmo não se comunicando fisicamente, mas a comunicação houve. E essa comunicação, ela está o tempo todo presente em função do objetivo daquela pessoa. O objetivo é pesquisar uma solução para isso, um invento, não importa o que seja, mas ela está focada ali. Então ela vai se conectar a todas as mentes que estejam pensando, trabalhando em cima daquilo. Sintonia. Há uma sintonia. E essa comunicação, ela vai ocorrer independente de ambos. Então, a informação, ela se chega, quem foi realmente o inventor? Não, o inventor, na realidade, foi essa sinergia. Um acrescentou ao outro, acessou a ideia, né? Acessou a ideia, e um foi acrescentando ao outro. Na realidade, quando uma pessoa chega a uma solução, houve muita gente, muitas consciências colaborando pensenicamente para aquilo chegar. Às vezes a gente delega, por exemplo, que o inventor foi aquela pessoa que foi que primeiro registrou. Mas quantas pessoas estão ali atrás se comunicando? Entende? Então, e às vezes o foco daquela pessoa em cima daquele experimento que ela está fazendo é tão grande que ela nem se dá conta das informações que ela está captando, das inspirações que ela está captando, os sinais que ela está tendo, pelo foco que ela se dedica ali. Mas a comunicação, os sinais, elas estão o tempo ali percorrendo a mente da pessoa. Pela sua fala, pela sua vivência, a gente percebe diretamente a importância desse assunto para a qualidade de vida, para a ciência. Você queria falar sobre isso? Nós temos que pensar o seguinte, nós estamos num mundo em que as pessoas não estão muito preocupadas com as interações energéticas. Pensar mal dos outros é afetar negativamente a outra pessoa de forma negativa. E isso causa um comprometimento para a vida dessa pessoa, que em algum momento ela vai ter que reparar isso. Então, se ela está atenta a isso... Para quem emite, né? Para quem emite, para quem recebe, né? Quer dizer, quem recebe vai sofrer alguma consequência. E que para quem está dando, ela está criando, como a gente chama de interprisão grupo kármico. Porque se aquele pensamento for muito intenso, uma raiva intensa, isso pode trazer um comprometimento, mas traz um comprometimento para os dois. Então, na medida que nós vamos estar analisando essa sinalética, nós podemos evitar e nos defender. Mas também podemos analisar os nossos pensamentos em relação aos outros. Porque quando nós pensamos mal, isso também vai afetar a nossa fisiologia, vai afetar o nosso corpo com sinais. E se nós estamos atentos a isso, a gente diz, opa, eu não devo fazer isso, isso não é o mais adequado, isso não é correto, isso não é cosmoético.
Então eu tenho uma condição de me tornar uma melhor pessoa na medida em que eu dou mais atenção a esses sinais. E me defender, não criando problemas para os outros quando eles pensam mal de nós. Eu me defendo, não vai criar problema, então a interprisão ela não é tão intensa, tão grande. O senhor falou em alguns exemplos de sinalética, né? O arrepio, o zumbido. Como é que a gente pode identificar um arrepio fisiológico e um arrepio bioenergético? Quais são essas sinaléticas? A gente tem que analisar o seguinte: a nossa fisiologia ela reage a tudo que está em volta. E reage a tudo que vem de fora, seja no espaço próximo ou no espaço distante. Então nós estamos o tempo todo interagindo. Então, por exemplo, e temos também a questão da proximidade. Por exemplo, se alguém se aproxima de você, você vai ter uma reação. Se eu vou chegar perto, você vai ter uma reação. Agora imagine uma consciência extrafísica chegando perto de nós. Nós vamos sentir através dos sinais. Depende da sensibilidade, né? Sempre vamos sentir. A questão é se eu decodifico como tal. A reação vai existir, o corpo vai reagir. A questão é, eu estou sensível para decodificar aquela informação, por isso que tem os sensitivos, os parapsíquicos, porque eles têm uma sensibilidade maior. Mas todas as pessoas são afetadas nessa interação, todas. Então, se tem uma consciência extrafísica aqui presente, alguém, por exemplo, que morreu há pouco tempo da família e ela está presente ali na família, está doando ou recebendo. Os familiares vão estar percebendo, uns mais do que outros, uns até nem vão perceber, mas pelo um bloqueio que ela cria. Então, na medida que ela se permite desenvolver essa sensibilidade, todos nós podemos estar percebendo isso, porque o nosso corpo reage. A questão é decodificar. É a mesma coisa uma língua. Você está ouvindo uma língua que totalmente estranha para você, você não decodifica nada, você não sabe o que a pessoa está dizendo. Se a língua é uma língua que você conhece, você vai decodificando, vai entendendo o que está acontecendo. O processo da sinalética é a mesma coisa. É muito importante também esclarecer um pouco que talvez o internauta não conheça o paradigma consciencial, que ele fala em múltiplas dimensões, que a gente troca energia, que a gente... parte do princípio que existem outras vidas, né? Isso aí vai afetar tudo, né? A questão toda é que nós, para estudar a consciência, nós temos que ter um paradigma. O paradigma que nós vamos estar utilizando é o paradigma consciencial. E isso tem alguns pressupostos, em que nós temos N vidas passadas e vamos ter N vidas futuras. Nós temos a condição de nos manifestarmos em outras dimensões, em outras realidades. Hoje nós estamos aqui nos manifestando no intrafísico, mas toda noite que nós vamos dormir, nós saímos do corpo com outro veículo mais sutil. E aí nós vamos estar adentrando para uma outra dimensão. E quando nós morrermos ou dessomarmos, como nós falamos aqui, nós vamos abrir mão desse corpo para entrar na realidade extrafísica. E nós podemos estar interagindo sistematicamente nessa realidade. Então, é a questão da multiexistencialidade e a questão da multiveicular, ou seja, nós podemos estar em diferentes dimensões também. E a questão das bioenergias que interagem o tempo todo entre nós, é o mundo que nós vivemos, o mundo bioenergético. Essas interações, elas são fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, em que nós estamos o tempo todo emitindo. Então, nós temos uma fala e temos uma comunicação também energética. Ela está o tempo todo prepassando tudo. Por isso que nós temos esses sinais, essa sinalética. Então, o paradigma consciencial é isso, pelo qual nós vamos estar analisando essa consciência. E nós somos os primeiros pesquisadores de nós mesmos. Quer dizer, o nosso objeto de estudo vai ser a nossa consciência, a nossa personalidade, a nossa realidade, em qualquer dimensão. A sinalética, então, ela favorece essa autopesquisa e esse autoconhecimento, podemos dizer assim? Com certeza, sem ela fica muito difícil de você tecer parâmetros a respeito do que você está fazendo aqui nessa dimensão. Qual é o seu objetivo nessa dimensão? Como evoluir dentro dessa realidade, né? Uma pergunta final que a gente faz ao professor Mário é em relação a como melhorar a nossa conexão com os amparadores, ou melhor, a nossa conexão com as energias positivas, os holopensentes positivos, as atmosferas positivas. Você está trazendo a questão dos amparadores. Os amparadores são consciências extrafísicas, técnicas em assistência e no domínio das energias. E eles se manifestam muitas das vezes na assistência que nós prestamos
as outras consciências. Então, onde tem assistidos, onde tem alguém assistindo, a probabilidade de ter consciências afins ajudando é muito grande. Então, quer dizer, é uma questão simples. Trabalhe, ajude, que você vai ter uma aura de proteção a partir dessas consciências mais maduras, mais evoluídas, para nos ajudar. Muito importante isso. Professor Mário, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. A gente convida os alunos então para o curso Sinaléstica Parapsíquica na CIP.